Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui nesse vídeo, enquanto o meu café apronta, eu vim conversar um pouco com vocês e eu quero falar um pouquinho sobre a minha vida, a estrada da minha vida, né? Eu acredito que muitas mulheres ou até mesmo homens estão passando por alguma adversidade a qual eu passei, e eu espero que o meu relato sirva para você de ajuda, e que nessa terra nada é eterno, então por isso você vai vencer a luta a qual você está passando. Começou a história da minha vida aos 5 anos de idade, que eu já me lembro alguma coisa. Eu perdi o meu pai aos 5 anos de idade. Ele veio a Manaus fazer negócios e ao chegar aqui, infelizmente, ele teve um AVC fulminante e ele veio a falecer. E depois de 3 dias de enterrado, a minha tia ligou para minha mãe e disse que ele estava morto e enterrado. Minha mãe, não suportando a dor, né, a notícia, acabou perdendo a memória e ela ficou com essa realidade de mãe solo. Eu sou a única mulher, na época eu tinha 5 anos, eu tinha um irmão de 7 anos e um outro de 8 meses. E no decorrer da trajetória, nós ficamos na casa de parentes, né? Onde nós viemos sofrer muito, pessoal. Às vezes a gente acha que no meio da nossa parentela a gente vai tá bem amparado, pois se engane. Eu, pelo menos, não tenho boas lembranças, né? Eu sempre digo para os meus filhos, eu não tive infância, eu tive só trabalho. Eu não me lembro que eu brincava. Se brincava, era de ganhar dinheiro, né? Mas eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez, porque hoje, se eu quiser brincar, eu posso, né? Hoje eu posso e tenho essa oportunidade, mas eu prefiro continuar trabalhando, que eu tenho hoje um objetivo, ele está próximo de ser alcançado. E nós crescendo, a minha mãe sem a memória, e quando ela voltou, a memória eu já tinha, eu acredito que 10 anos, não lembro, 12, né? E nós já tínhamos sofrido muito. Nós nos tornamos, na realidade, empregados dos nossos parentes. Trabalhávamos muito. E nós voltamos para nossa casa, né? Quando ela voltou à memória, começou a realidade, eu entender a realidade novamente. Ela disse que do período que o papai morreu até ela voltar, ela não lembra de nada. Ela lembra de quando voltamos novamente. E nós fomos para uma casa que nós tínhamos, e lá nós passamos a trabalhar muito. Eu e o meu irmão caçula, a gente plantávamos horta, vendíamos. Na época, eu não sei se alguém lembra lá, mas a minha mãe fazia cascalho e a gente vendia na rua, né? E eu plantava capim do outro lado do rio. Eu atravessava com uma pequena embarcação lá em Parintins chamada canoa. Aqui no Amazonas tem muito canoa, casco, e atravessávamos o rio 5 horas da manhã, eu, 2 vizinhas e vários outros funcionários, trabalhadores. Passávamos o dia, sol, chuva, não tinha onde se esconder, sol e chuva, porque eu precisava ajudar a minha casa, né? Quando nós nos tornamos adolescentes, ali por 15 anos, meus irmãos saíram de casa, um foi para Santarém, outro veio a Manaus, e eu continuei com a minha mãe. Plantava capim e eu capinava quintal, trabalhava em casa de família, fiz vários trabalhos, tive várias oportunidades de ir para a prostituição, de ir para as drogas, de fazer um monte de leseira, mas eu sabia que eu ia vencer aquela situação, e se eu me envolvesse com algo pior do que eu já estava, a minha vida não seria maravilhosa. Eu posso dizer que ainda não cheguei nessa vida maravilhosa, mas um dia eu almejo chegar e ter uma vida mais tranquila, se Deus quiser. E continuava na criação, tínhamos muita criação de galinha, né, hortas ali, e a minha mãe passou a sofrer com hemorragia. 10 anos com hemorragia, e médico algum descobriu que ela tinha. Gente,
não era fácil. Ela dava entrada hoje no hospital e o médico dizia: olha, fique aqui sentadinha, porque provavelmente a sua mãe pela manhã não estará mais viva. Porque era horrível. Até hoje eu tenho a cena na minha cabeça, e quando eu fico nos meus dias, eu assim, parece que eu volto àquela realidade do passado. E é algo que eu não gosto. Eu sempre falo com meu esposo, eu sempre tenho saúde quando engravido, mas quando menstruo, para mim é uma doença. Eu me sinto mal, eu fico muito mal, eu me sinto doente realmente, por tudo o que eu vi. Foram 10 anos, e quando eu inteirei 18 anos, eu percebi que a vida começou a mudar um pouco, né? Ela foi numa igreja no interior. Eu lembro que uma amiga dela foi visitá-la, e quando ela veio de lá, ela disse assim: eu tenho uma novidade para você, Deus me curou, eu não tenho mais nada. E eu fiquei assim sem entender. E graças a Deus, ela tinha 40 anos nessa época. Minha mãe ficou viúva com 29 anos e nunca mais casou. 40 anos, encerrou completamente aquele fluxo de sangue, nunca mais ela menstruou. Hoje ela tem 72 anos. E eu disse: mãe, eu vou me embora para Manaus, e eu preciso lhe dar uma outra vida, uma outra realidade. Eu nunca parei, pessoal, de trabalhar e nem de estudar. Eu passei um ano aqui, entre meados de 18 anos a 19, e ela começou a sofrer com depressão. Ela chorava muito quando me ligavam. Ela dizia que ela estava doente novamente. Eu nunca deixei de ajudar minha mãe. Uma hora eu vou fazer um vídeo com ela relatando aquilo que eu estou falando hoje. E eu me senti na necessidade de voltar e cuidar da minha mãe. E voltei aos 19 anos mesmo. Eu acredito que eu passei menos de um ano aqui em Manaus. E quando eu inteirei 20 anos, eu engravidei do meu primeiro filho. E eu não casei com o pai dele. Então eu comecei a viver uma outra realidade não fácil novamente. Eu tinha que trabalhar e cuidar da minha vida, do meu sustento, do sustento do meu filho e do sustento da minha mãe. Ela recebia um valor, né, de pensão, e que não dava para suprir as nossas necessidades. Então assim, eu trabalhava 2 vezes mais. E ficamos um período, enquanto eu estava grávida, o menino nasceu. Quando ele inteirou 8 meses, nós fomos a Santarém, moramos 3 anos lá, porque esse meu irmão caçula foi de Parintins para Santarém, e lá ele trabalhava com panificação, e nós acabamos indo, né? 3 anos que eu posso dizer que foi só desperdício, porque eu não conhecia a cidade. Eu parei de estudar, só trabalhava lá, né? Então me atrasou 3 anos ali. Eu, minha mãe e meu filho fomos. E quando o menino inteirou os 3 anos, nós voltamos a Parintins. E nesse período o pai dele quis se aproximar novamente da criança, né? E se alguém perguntar aqui: mas vocês nunca viveram? Não, gente, nunca vivemos junto. Graças a Deus, o Senhor nunca permitiu, porque Deus tem uma história para você. E muitas das vezes você quer encurtar aquilo que Deus tem, né? Por falta de sabedoria, por falta de você não entender, eu nunca tive uma mãe ou um pai para me orientar, nunca. Eu agradeço muito a Deus por Deus mesmo me orientar e eu saber o que eu queria da vida, mas eu nunca tive assim alguém para conversar comigo, para falar sobre namoros, para falar sobre droga. Meus irmãos se envolveram com droga, eles usavam e eu ficava olhando, eles só diziam para mim: olha, não faz isso porque não é legal. Então assim, eu não queria aquilo para mim, né? E graças a Deus, eu não sou inimiga do pai dele, né? Também não somos amigos. Eu quero que Deus abençoe ele, eu quero que ele ajude sempre ele. Hoje ele tem uma família, ele vive bem, graças a Deus, como eu também. E
nesse período ele já pagava pensão, não, ele ajudava quando ele lembrava. E numa tarde ele pediu para o meu esposo levar, eu não sei se foi leite, se foi dinheiro. Num outro vídeo eu venho falar isso para vocês. E lá eu conheci meu esposo, né? Nós nos tornamos amigos. Depois de 2 anos de amizade, era amizade mesmo, pessoal. Não era amizade de dormir junto, não. Era amizade mesmo. Era como amiga. Era um refúgio para mim, uma pessoa que eu podia conversar, uma pessoa. E eu já vinha pedindo de Deus que eu queria alguém que não falasse muito, que não fosse bravo, que eu era muito afoita. Hoje eu consigo me controlar, mas antes eu não conseguia. E eu nesse período nós acabamos que nos casamos, né? E eu disse para ele, eu digo, olha, eu tenho um filho e tenho uma mãe. E como seria essa realidade? Porque eu não pretendo me separar da minha mãe. Eu nunca esqueço do que ele me falou. Ele disse, olha, se você se separar da sua mãe por causa de mim, o dia que eu precisar, você vai me abandonar. Então, eu conheci você com sua mãe e seu filho. E nesse período também, infelizmente, nós descobrimos que a minha mãe estava com câncer. E nós tivemos que sair de Parintins. É por esse motivo que hoje nós moramos aqui em Manaus. E nós viemos ainda algumas vezes. Eu vinha com ela, né, fazer alguns tratamentos, só que era muito prolongado. Então não tinha como nós ficarmos vindo e voltando. Era despesa muito alta, não tínhamos ajuda de ninguém. Nós já frequentávamos uma igreja, que não importa a placa, e nunca tivemos ajuda, nunca. Parente, irmão de igreja, pastor, padre, nunca. Sofremos ali as duras penas, mas nunca procuramos ninguém. Sempre eu trabalhava, minha mãe trabalhou também muito em casa de família, depois que ela recuperou, né, um pouco a saúde, entre ela ter hemorragia e trombose, ela melhorou bastante, e trabalhava muito em casa de família. E infelizmente tivemos assim que mudar radicalmente para cá. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele faz, tudo que Ele fez na nossa vida, porque Ele nunca nos desamparou. Outro dia eu venho aqui relatar como foi a nossa trajetória aqui em Manaus, mas no período que eu conheci o meu esposo, eu já estava com depressão, pessoal. Eu já estava com depressão e infelizmente ela se tornou uma depressão profunda. Porque não é que você diga assim, isso aí é frescura, isso aí é leseira. Tem pessoa tem vontade de se matar, quem quer se matar não promete. Eu nunca prometi. Eu tentei o suicídio 3 vezes e nunca prometi, eu fiz mesmo. E pela bondade de Deus, eu consegui sair da situação. Tomei várias medicações, passado pelo médico lá em Parintins, não tinha psiquiatra, não tinha psicólogo, só tinha clínico geral que tinha que fazer tudo. E ninguém descobriu que eu tinha. E um dia, uma pessoa me falou, ela disse assim, eu acredito que você tem. Eu acredito que o que você tem é o que tem uma amiga minha. E chama-se depressão. Então, pessoal, eu conheci, infelizmente, da pior forma a depressão. Que não foi fácil. Muito complicado. Meu filho ainda era muito pequeno, né? Eu vivia só eu, minha mãe e ele. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar. E nesse período o meu esposo chegou, mas ele era meu amigo até então eu conversava tudo com ele. Eu agradeço a Deus que na época eu já tinha um amigo para conversar. Eu já pedia de Deus que eu queria ter uma família. Eu dizia, eu preciso de uma família, eu preciso que o Senhor me dê um marido, uma pessoa que possa
estar comigo para a gente conversar, para a gente brincar. Eu dizia para Deus até para a gente mesmo brigar, porque era muito difícil. Você chegava em casa, tinha minha mãe, mas ela era uma presente ainda ausente até então, porque a gente não sabia qual era a situação a qual ela passava, e depois nós descobrimos que ela estava com câncer. Então, nesse período, pessoal, infelizmente eu tentei o suicídio 3 vezes, né? Como foi que você tentou? Não importa. O importante é que eu consegui vencer. E não pense que a pessoa que quer se matar, ela é fraca. Não, ela quer uma solução para aquela dor dentro dela. É uma dor que não tem comprimido que resolva. Não tem comprimido que resolva. Você chora até... Eu sempre dizia, meu Deus, será que os bagos dos meus olhos vão cair? E essa dor não passa. Por quê? Eu precisava conhecer a raiz daquela situação. E a raiz, sabe qual era, pessoal? A raiz era mágoa, era tristeza. Eu guardava mágoa dos meus parentes, eu guardava mágoa das pessoas que tinham me machucado, as pessoas que falavam certos absurdos que eu ficava sem entender. Eu ouvia direto: você não merece estudar, você é pobre, você não pode estudar. Gente, você que tem uma mãe, um pai que coloca você para estudar, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, estude. Eu tive que estudar porque eu tinha vontade de conhecer. Quando eu cheguei na escola, meu primeiro ano de escola, eu tinha 8 anos de idade. O meu dedo era tão duro que eu quebrei a ponta do lápis. Eu só trabalhava. E a minha professora Sueli, minha primeira professora, eu nunca esqueci. Ela pegou na minha mão, ela disse: nossa, esses dedinhos estão tão durinhos, mas eles vão amolecer, porque eu vou te ajudar. E quando eu comecei a ler, gente, algo abriu na minha cabeça, que foi o conhecimento. Então tenha conhecimento de tudo que você puder nessa terra. Tudo que você puder vai agregar na tua vida, no teu futuro, na tua família. Nada é em vão. A gente morre e não conhece tudo. Então procure estudar. Você que tem oportunidade de estudar, estude, faça uma faculdade. Eu não tenho faculdade, por quê? Porque eu realmente não quero. Eu não quero mais uma faculdade. Eu tenho 28 cursos, de vários cursos diferentes, mas eu tenho até de bombeiro hidráulico, para você ter uma noção. Mas eu não fiz faculdade porque eu não vejo hoje uma necessidade para mim. Mas se houver necessidade, se eu tiver a necessidade de fazer, eu vou fazer, pessoal. Porque eu sempre tive vontade de trabalhar na área da saúde. Fiz inclusive técnica em farmácia. Mas hoje eu não me sinto mais preparada para esse ramo. Eu não tenho, eu não sei, algo aconteceu dentro de mim que eu não tenho mais vontade. Hoje, o que eu tenho vontade de fazer é na área de construção, né? Então, assim, eu não sei, hoje eu trabalho com vendas, e eu tenho vontade também de fazer algo, mas curso, faculdade, eu não tenho vontade de fazer. Mas você que tem vontade de fazer, aqui em Manaus é bom de você estudar. Tem faculdades que você vai uma vez na semana, você faz online. Não deixe de estudar, não pare de adquirir conhecimento. Leia livros. Assim que eu paro, eu leio livros, eu teço crochê, eu nunca fico parada. E quando eu entendi que o perdão iria curar a minha alma, eu ia ser livre novamente, porque eu me sentia presa dentro de uma caixa e alguém sentando em cima. Era assim que eu me sentia. Então o que eu fiz? Eu comecei a buscar em Deus. Eu disse: eu preciso perdoar essas pessoas que me feriram, que me magoaram. Foram inúmeras, e as pessoas que você menos espera é as pessoas assim de próximo, as pessoas que moram próximo de você, as pessoas que muitas vezes convivem com você.
Muitas das vezes você acha que o teu inimigo ele tá lá fora. E eu pedi ajuda de Deus. Eu nunca consegui falar com todos, até porque muitos já morreram. E eu dizia, Deus, eu libero perdão para essas pessoas que me machucaram, que me ofenderam, que usaram de má fé comigo. Os pedófilos, eu perdoo eles, porque eles são ou doentes ou endemoniados, eu não sei nem o que são. Ou é uma doença, ou é demônio, eu não sei. Eu também nem quero saber, só que eu quero ser livre. Eu quero viver bem. E eu agradeço a Deus, que um dia eu acordei e eu chorava de joelho pedindo força de Deus. Eu quero vencer. Eu tô na terra não é para me ser. Eu sempre dizia, eu não acredito que eu vim na terra só para me sofrer. Eu sou a única que vem na terra só para sofrer. Eu não acredito nisso. Então, pessoal, eu agradeço muito, muito a Deus, que foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida. Eu não quero que ninguém olhe para mim, poxa, tadinha dela. Não quero que você deixe o seu like ou curta, porque, oh meu Deus, tadinha. Não, gente, eu tô mostrando para você como eu venci. E hoje eu não me considero uma coitadinha. Eu não me considero uma derrotada, eu me considero uma vitoriosa. Hoje, quando as pessoas, muitas das vezes, me ofendem, eu acho até que elas estão me elogiando. Sabe por quê? Porque a pessoa fraca, a pessoa quando se torna forte, o fraco ele não te abate. Por quê? Porque você é forte. Forte suporte a fraqueza do fraco. Então eu sinto assim, pessoal. Eu sou uma super heroína? Não, é pela bondade de Deus que eu estou aqui contando para vocês. E essa foi a minha primeira vitória. Hoje eu posso dizer que se eu ficar sozinha, se eu ficar numa casa só, eu tenho certeza que eu já fiquei várias vezes, né? Eu não conseguia ficar sozinha. As pessoas quando se afastavam de mim, eu tinha necessidade de ter alguém próximo de mim, porque senão eu ia morrer. Eu me sentia sufocada, eu dependia do outro. Muitas das vezes o outro nem perto de mim queria ficar. Porque eu demonstrava sofrimento. E hoje não. Hoje eu não sinto tristeza. Hoje eu não sinto solidão. Eu não sinto solidão. Por quê? Porque Deus me curou de dentro para fora. Eu consegui perdoar as pessoas que me causaram mal. Eu consegui perdoar. E hoje, para a glória de Deus, eu posso te dizer que eu venci. E nesse período de tratamento, eu casei, né? E assim, o meu esposo ele foi uma pessoa assim fundamental na minha ajuda. Tem muitos maridos que contribuem para a mulher entrar na depressão. E Deus me deu um esposo porque ele sabia que desde a minha infância eu já vinha sofrendo. Mas eu quero te dizer que casamento, o marido não é a solução. Não é a solução. Eu já falei várias vezes isso para ele. Eu agradeço a Deus e quero que Deus lhe recompense por tudo. Eu sou muito grata pelas oportunidades que Deus tem me dado de ter dado marido quando muitas das vezes eu frequentava diariamente os hospitais, tomava medicação, dormia. No outro dia eu estava pior. A minha mãe adoeceu muito, como eu falei, nós tivemos que vir para Manaus. E ele foi fundamental, me ajudou, me apoiou. Então, assim, eu sou muito grata à vida do meu esposo, porque Deus colocou a pessoa certa, né? Muitas das vezes a gente não consegue entender os planos de Deus. Hoje eu tenho uma nova realidade. Eu vivo uma nova realidade. Tudo para a glória de Deus. Eu tenho a minha casa aqui em Manaus. Nós já moramos aqui há 19 anos. Eu tinha um grande sonho, depois do meu filho, de ter uma filha menina. Deus me deu, Deus realizou esse sonho na minha vida. A minha filha tem 9 anos, né? Então, assim, tudo na minha vida, gente, é Deus. Porque se Deus não tivesse me ajudado, colocou assim pouquíssimas pessoas, foi contado no dedo as pessoas que me deram uma direção. Essa pessoa que me disse, olha, você sofre de depressão, eu não sabia nem o que era, não tinha internet para você pesquisar.
E como eu falei, meu esposo estava terminando a faculdade, então eles estudavam algumas coisas e ele entendeu o que eu falei para ele. Eu agradeço muito a Deus, né, a vida de uma tia minha, a tia Creuza. Ela era uma pessoa assim, muito carinhosa. Ela sabia o que eu passava. Toda vez que eu chegava na casa dela, ela me acolhia, ela me, assim, me ajudava. E a tia Elce, foi pessoas, não são tias de sangue, mas são pessoas que eu considero muito. Eu não lembro aqui do nome das outras pessoas, mas quando eu lembrar em outros vídeos eu vou falar, né? Então assim, pessoal, eu agradeço a Deus que a depressão, ela não me venceu. Deus venceu ela por mim. E hoje eu sou feliz. Graças a Deus, hoje eu sou feliz. Quando chega alguém a ser depressivo próximo de mim, eu conto a minha história, eu ensino o caminho. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, um é casado, esse que eu me tornei mãe solo, ele é casado, tem uma filha, eu tenho uma filha de 9 anos, eu sou cristã, hoje eu sirvo a Deus. Eu não sou perfeita, pessoal, não sou perfeita, eu tenho meus dias, às vezes, de estresse, mas a maioria das vezes eu tô feliz, sabe? Deus tem colocado assim ideias maravilhosas na minha vida, como cuidar de uma casa, como continuar estudando, como montar negócios. E é nesse projeto que eu tô, de montar meu negócio, e eu agradeço a Deus assim que Deus tem me abençoado. Aqui na cidade de Manaus, Deus já me deu a oportunidade de sair do aluguel. Passamos 12 anos de aluguel. Vou voltar aqui para conversar com as pessoas que ainda moram de aluguel. A determinação diante de Deus, ela muda a tua história. Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo porque ele vai ficar muito longo. E eu quero agradecer a todos aqueles que ficaram até o final. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar. Não se entregue para o problema, não se entregue para a luta, não se entregue para a doença, não se entregue para a desgraça, não se entregue. Deus é a solução. Se você colocar no seu coração e na sua mente, eu vou vencer, determine na sua vida, eu vou vencer, você vai vencer. Eu não sou melhor do que você, você não é pior do que eu. Então, se eu vencer, você vai vencer. O sol nasceu para todos, pessoal. O sol nasceu para todos. Então, Deus veio para todos. Ele não faz exceção de pessoas. Ele só quer que você se determine. Tome uma atitude na sua vida. Não, eu vou vencer. Eu estou estudando, eu vou vencer. Eu comecei a faculdade, eu vou terminar. Eu estou trabalhando, eu vou conseguir meu objetivo. Eu quero montar meu negócio, eu vou montar. Se determine, tome uma atitude na sua vida, economize, busque Deus, que você vai conseguir. Você está se tratando de alguma enfermidade? Declare: eu estou curada. Tome as medicações, vitamina. Se for preciso ir para academia, eu vou voltar aqui para falar sobre também a situação de artralgia que eu fui diagnosticada, o qual é o tratamento que eu estou fazendo, o que é que eu estou fazendo. E eu tenho certeza que nós, de mãos dadas, nós vamos chegar no nosso objetivo, que é a vitória. Beijo, pessoal, até o próximo. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, que Deus te abençoe, abençoe tua vida, tua casa, tua família, abençoe os teus negócios e tudo que teu coração desejar, segundo a vontade de Deus, que se realize.